uma pausa aqui na nossa programação musical para o nosso bate-papo de todas as manhãs. Estou recebendo aqui a advogada Larissa Rodrigues. Bom dia, Larissa, bem-vinda! Bom dia, Arnaldo, tudo bem? Tudo muito ótimo. Obrigada. Nossa pauta aqui é muito interessante e acho que atinge a todo mundo, ou praticamente todo mundo, que são questões de condomínio. Sim, todo mundo que mora em prédio vai se interessar pelo nosso assunto aqui de hoje. Até quero começar já te perguntando, assim, quando um advogado entra nas questões de condomínio? Em praticamente todas as questões? Na verdade, assim, tem condomínios e condomínios, né? Alguns condomínios já são mais prevenidos, né? E já tem uma assessoria jurídica mensal, normalmente, né? Certo. Para dirimir questões, assim, envolvendo moradores, envolvendo administrador, envolvendo síndico, enfim, para auxiliar em todas as demandas do condomínio. Essa é uma situação. O condomínio pode ter uma assessoria, né, para agir preventivamente em todas as situações que envolvam ali o residencial e, por conseguinte, todos os moradores que o compõem. Certo. Ou então, o condomínio pode deixar para acionar, né, um advogado quando a situação ela já vira ali contenciosa, né? Ela já vira realmente um processo, né? O condomínio está sendo processado ou o condomínio tem a necessidade de processar, o que normalmente ocorre quando se faz necessário ajuizar ações para cobrança de taxas condominiais. Certo, tipo taxa em atraso. Taxa em atraso. Aí sim, aí o condomínio, né, tenta cobrar de todas as maneiras ali na via extrajudicial e não dá certo, a pessoa não paga, aí sim, aí se faz necessário buscar um advogado, caso já não tenha uma assessoria, ou a administradora de condomínio às vezes tem, né, uma assessoria, e aí o condomínio ali, por ser cliente da administradora, já pode se beneficiar ali, enfim, fazer o contato com o advogado, já fica mais fácil essa aproximação para entrar com o processo cobrando as taxas condominiais dos inadimplentes. É uma coisa muito comum e a gente até vai poder esclarecer aqui. Ninguém gosta de pagar condomínio. Sim. É sempre reclamação, é sempre a mesma conversa. Mas eu quero ouvir de ti, que trabalha com isso e é a nossa autoridade no assunto aqui, direitos e deveres do morador em relação à taxa de condomínio. Sim. O que acontece, tá? Está no Código Civil, que é a nossa lei suprema aqui, né? Nessa matéria de condomínios, que é um dever do condômino pagar a taxa condominial. Certo. Por quê? Porque todo mundo se sente lesado em pagar a taxa condominial. Mas vamos lá. Quem é que paga a luz da garagem, por exemplo? Que todo mundo entra com um carro. Exato. Ali está sendo utilizado o quê? Luz. E é uma luz que ela não vem individual para ser paga. Essa conta ela não vem para ser paga individualmente por cada unidade. Quem não tem carro, por exemplo, eu não vou pagar. Não. Todo mundo vai pagar. São despesas que elas são rateadas por todos, né? Elas são divididas por todos. Então, a luz do corredor, né? A luz do hall de entrada. Água daqui a pouco, né? Se tem um salão de festas, algo nesse sentido, né? Então, assim, por isso, né? Que se faz necessário. Inclusive, por quê? Né? O pessoal reclama dos valores, daqui a pouco tem chamada extra, ou daqui a pouco tem fundo de reserva, ninguém quer pagar fundo de reserva. Mas, gente, vamos lá. Precisa fazer uma pintura do condomínio. É um prédio, né? Aqui a gente não tá falando de uma pintura qualquer, da pintura de uma parede, né? De casa, assim. Não, a gente tá falando da pintura de um prédio. Então, assim, quando o condomínio for fazer isso, e é preciso que se faça, porque assim como qualquer edificação, um condomínio precisa de manutenção, né? Então, assim, precisa fazer pintura, precisa daqui a pouco trocar lâmpada, precisa trocar fiação, precisa trocar questões de encanamento. O condomínio precisa fazer manutenções periódicas, né? Então, assim, esses valores vão sair da onde? O condomínio tem que ter um caixa. E esse caixa é composto
pelo pagamento da taxa condominial. Por isso que é um dever das pessoas de pagarem. Porém, com relação aos direitos das pessoas, né, dos condôminos, assim como é dever pagar, é direito saber o que exatamente está pagando, para onde está indo esse dinheiro, o que é fundo de reserva, o que é pagamento do síndico, né? Daqui a pouco se é um síndico profissional ou síndico morador remunerado, o que é administrador, o que é daqui a pouco jurídico, enfim, é um direito do morador saber o que compõe a taxa condominial e para onde estão indo estes valores. Perfeito. E no caso de, por exemplo, a pessoa não paga o condomínio, qual que é o passo a passo que o síndico ou a administradora deve seguir para lidar com esse condômino? Bueno, isso vai muito da gestão, né, do próprio condomínio, a gestão ali condominial, né? Mas o que normalmente acontece? O síndico passa para a administradora, né? Na verdade, a administradora, dependendo, já vai ter o controle disso dos moradores que estão inadimplentes, né? Então, assim, algumas administradoras tentam, né, entrar em contato com uma pessoa para pagar, né, ali o débito, enfim, ou não. Algumas administradoras não fazem essa cobrança. Essa cobrança extrajudicial é isso. Ela é muito da sistemática, né? Do funcionamento de cada residencial, de cada condomínio, da gestão do condomínio. Como vai funcionar essa cobrança extrajudicial? Não dando certo, aí sim, aí se vai para via judicial. Inclusive, né, alguns advogados também tentam resolver antes, né, entrar em contato com a pessoa. Olha, vamos resolver, já tá aqui no jurídico, mas a gente não entrou como processo ainda, né? Então, assim, vamos tentar compor para que não vire um processo judicial. Virando um processo judicial, aí não tem saída, né? A pessoa vai ter que pagar ali dentro do processo. Perfeito. Pode ser por um acordo ou não, enfim, mas aí a questão realmente já virou um litígio judicial. Tem algum, vamos dizer assim, limite da cobrança pelo condomínio para não expor o inadimplente? Muito importante essa questão, Arnaldo, muito importante, porque o que acontece? Não é porque a pessoa está inadimplente que o síndico, a administradora ou os moradores, né? Os moradores, na verdade, nem têm como ficar sabendo dessa situação e, por bem, não devem saber, né? Essa é uma questão mesmo da gestão. O síndico, obviamente, vai saber, a administradora vai saber, mas não pode ocorrer nenhum tipo de cobrança vexatória. Por exemplo, o síndico vê a pessoa numa área comum do prédio, no corredor. Ah, não vai pagar o condomínio? Não pode. Isso é extremamente, enfim, vergonhoso para a pessoa, né? Inclusive, ela se sentindo lesada, e obviamente se sentirá, porque é uma situação constrangedora, pode acionar o condomínio judicialmente, pleiteando uma indenização por dano moral por ter sido violada, né, na sua intimidade, ter sido exposta ali nessa situação de estar inadimplente. Então, não podem ocorrer cobranças públicas, cobranças vexatórias, né, desse condômino inadimplente. E, no caso inadimplente, por exemplo, tem aquelas decisões de condomínio onde todo mundo tem que votar e coisas assim. Ele pode participar e votar dessas assembleias? Ele pode participar das assembleias, o inadimplente, mas ele não tem direito a voto. Ele não pode votar. E quando tem, por exemplo, alguns prédios têm academia, quadra ou coisas assim, ele pode continuar utilizando essas áreas comuns? Essa é uma questão bem polêmica também, tá? Porque nós temos decisões dos tribunais superiores já que estas áreas de lazer do condomínio existindo, né? Elas não podem ser restringidas ao uso do inadimplente. Porém, muitos condomínios, e a gente sabe disso, né? Que é praxe restringir essas áreas de lazer
para o inadimplente. Essa é uma situação, assim, que tem que ter muito cuidado, porque já existem julgados, né, de que a pessoa também, a mesma questão ali do dano moral, de ser constrangida, a pessoa pode se sentir constrangida, lesada e buscar os seus direitos, né, na via judicial, daqui a pouco acionando o condomínio e pleiteando uma indenização por dano moral. Eu entendo que fica difícil, né, pro condomínio, enfim, pensando na coletividade de moradores, deixar que o inadimplente tenha acesso irrestrito, né, a tudo, mas assim, são decisões dos tribunais superiores. O condomínio escolhendo agir dessa maneira, tem que estar ciente das possíveis implicações que isso pode ter. E o condomínio, sendo prejudicado, sendo condenado, todos os moradores também são. Por quê? Porque se o condomínio precisar pagar uma indenização, é aquilo que a gente estava falando da taxa condominial. De onde vai sair esse valor? De onde vai sair esse caixa? Do bolso de todos os moradores. São decisões importantíssimas, com né? certeza, com certeza. Eu recebi aqui no WhatsApp uma pergunta do Adriano. Achei bem interessante. É possível vender um imóvel que possui taxas condominiais em atraso? E nesse caso, quem assume a dívida? Olha, na verdade é o seguinte, né? As taxas condominiais, a gente diz o seguinte, elas têm a obrigação propter rem. O que é isso? A obrigação propter rem, ela é da própria coisa. Ou seja, quem responde pelas dívidas condominiais é o próprio imóvel. Por quê? Certo. Porque é aquele imóvel que está gerando aquela dívida, né? Porém, né, aqui é uma situação mais de obrigações, enfim, uma questão contratual também. Se a pessoa for vender o imóvel que possui dívidas, né, de condomínio, o comprador tem que estar ciente dessa situação, tem que estar sabendo que ele está recebendo o imóvel daquele jeito. Olha, tem 20 mil reais, exemplo, né, de taxa condominial. Eu vou assumir, eu tô comprando o imóvel desta maneira, eu vou assumir este valor, mas ele tem que estar ciente. Se ele não estiver ciente, depois o vendedor, no caso, né, pode responder, inclusive, por vício, né? Por má fé. Porque o que acontece? Quem utilizou até ali, se ele tá vendendo com dívidas pendentes de condomínio, quem utilizou o imóvel até ali e gerou aquela dívida, muito embora seja do próprio imóvel, foi o proprietário, né? O vendedor. Então, se ele está vendendo, é inclusive uma questão de boa fé, né? Que ele pague essa dívida. Perfeito. Daqui a pouco, como o valor que ele vai receber pela venda, ou se ele vender naquele estado, o comprador tem que estar ciente e concordar. No caso, assim, nem você falou, uma dívida, vamos supor, 20 mil reais, o condomínio, ele é obrigado a aceitar um parcelamento ou negociar? O condomínio não é obrigado a aceitar parcelamento, não é obrigado a fazer uma renegociação com uma pessoa, né? Inclusive se já está na fase judicial, mas é uma questão, inclusive, de bom senso, né? E eu acho que essa palavra, o bom senso, ela norteia muito as relações condominiais. Porque aqui a gente tá falando de vizinhança, né? Então, assim, é de bom tom, né, que o condomínio aceite fazer uma flexibilização, um parcelamento para que a pessoa consiga pagar. Obviamente, tudo isso é formalizado, se já está na justiça, né? Então, fazer um acordo judicial com penalidades, se a pessoa descumprir o acordo. Mas, assim, tudo tem que ser aceito pelo condomínio. Tudo tem que ser aceito pelo condomínio. Uma questão de parcelamento, renegociação, flexibilizações têm que ser aceitas pelo condomínio. Maravilha. É um assunto extenso, mas foi muito esclarecedor a gente poder conversar um pouquinho sobre esse nicho. Quero te convidar para voltar aqui uma próxima vez, a gente poder conversar um pouco mais e agradecer a presença de hoje. Eu fico lisonjeada com o convite, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês e me coloco à disposição.